Olá, tudo bem? Eu me chamo Estela, sou professora de Educação Física e na aula de Educação Física para o sétimo ano nós vamos falar sobre esportes de marca, né? O atletismo. Eu sei que vocês já viram um pouquinho sobre isso no ano anterior, mas vamos dar uma recapitulada para a gente poder colocar nos próximos assuntos alguns assuntos mais complexos, né? Então vamos prestar atenção na aula de hoje para a gente entender e lembrar um pouquinho do que a gente já tinha visto. Vamos lá, o que são os esportes de marca, né? Os esportes de marca são caracterizados pelo fato de o resultado surgir da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização de uma prova, medidos em tempo, distância ou peso. Muitos esportes praticados no mundo todo, têm esse princípio de comparação. Por exemplo, o remo, o ciclismo, levantamento de peso, natação e etc. Nessas provas, os adversários medem forças, para quem foi mais rápido, menor tempo em horas, segundos, milésimos de segundo, quem foi o mais longe ou mais alto em metros e centímetros e que levantou mais peso, em quantidades de quilos. O índice é um aspecto-chave dessas modalidades. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de recordes. Muitas vezes, a superação de uma marca anteriormente registrada ganha mais importância do que o resultado da própria competição. E a gente vai já lançar um desafio para vocês agora no início da aula, para que vocês reflitam e no final da aula já anota no caderno, manda para o professor. Vamos lá! Agora, com essa definição e exemplos, eu vou lançar um desafio para você. O que é esporte de marca? Quais esportes de marca você já praticou na escola e fora da escola? E nesse período de pandemia e isolamento social, você consegue praticar algum esporte de marca? Se sim, qual? Nós temos aí algum conceito de atletismo, nós vamos começar nessa parte de conceituação, que é muito importante para vocês, e depois a gente vai citar alguns exemplos, né? Vamos lá. O atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia nos movimentos naturais como saltar, correr e arremessar. Praticado desde os tempos que remontam ao início da nossa civilização, originou-se da necessidade de treinar guerreiros. A palavra atletismo deriva da raiz grega atlon, que significa combate. É um conjunto de esportes constituído por 3 modalidades: corrida, lançamentos e saltos. De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, com exceção de algumas corridas de longa distância, praticadas em vias públicas ou no campo, como a maratona. O lema do atletismo, mais rápido, mais alto e mais forte, representado pela trilogia Correr, Pular e Arremessar, foi criado pelo padre Déry de Dom em 1896, mas surgiu bem anteriormente, por volta de 776 a.C. História do atletismo, né? Aí, continuando, a gente vê que nasceu como homem ou ancestrais é igual a correr, andar, saltar e lançar coisas, né? A sobrevivência. Indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos, primeiro no Egito e na China e logo depois na Grécia. Então, como a gente pode ver, os princípios básicos do atletismo ele vem desde dos nossos tempos remotos, né? Da época que a gente caçava, saltava e lançava coisas por sobrevivência e foi transformado em modalidades do atletismo, né? Continuando, na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de estádium. Isso aconteceu em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C., e o campeão foi Coroebus. É meio difícil, né? Desculpa, vamos lá. Representante da cidade de Elis. Para os gregos, cada idade tinha sua própria beleza, e a juventude tinha uma posse de um corpo capaz de resistir a todas as formas de competição, seja na pista de corridas ou na força física. A estética, o físico e o intelecto faziam parte pela busca pela perfeição, sendo que um belo corpo era tão importante como uma mente brilhante, né? Esporte que melhor retrata esse lema olímpico
O atletismo marca a presença desde a primeira edição dos Jogos da Antiguidade, né, em 786 a.C. Naquele ano, o Corebus de Elis se tornaria o primeiro campeão olímpico ao vencer uma prova chamada estádio, né, que a gente acabou de falar, em uma corrida que um percurso de 192 metros. Posteriormente, a Grécia Antiga viu o surgimento de outras provas de corrida, saltos e lançamentos. Uma competição que também fazia sucesso era o pentátulo, né, que reunia além do estádio um salto em distância, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Séculos depois, feiras e festivais por toda a Europa tinham como atração eventos para premiar o competidor mais completo, né? Para vocês entenderem melhor sobre o atletismo e sobre os jogos de marca, vocês vão ver um vídeo bem didático para que vocês entendam melhor do que a gente está falando e para que vocês consigam visualizar de outra forma, né? Que às vezes a gente acaba não pegando tudo da nossa aula. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho desse vídeo. Atletismo. No vídeo de hoje, veremos o que é este tal de atletismo e um pouquinho de sua história. Sejam muito bem-vindos ao canal. O atletismo é um esporte, entretanto, ele é um esporte composto por diversas modalidades. Para você entender melhor, o atletismo ele pode ser considerado um conjunto de esportes, em que há competições de corrida, saltos e lançamentos. Então, uma pessoa que pratica o atletismo ela pode praticar corridas ou escolher saltar. Esse salto pode ser em altura ou em distância. Ou mesmo ela pode escolher participar dos lançamentos, como um disco, por exemplo. Agora que você entendeu um pouco mais o que é o atletismo, vamos entender um pouco de sua história e de como ele surgiu. O atletismo ele é considerado um dos esportes mais antigos do mundo, mas quando falamos em esportes, falamos em sua forma organizada, com regras e métodos. Assim, há indícios históricos que há cerca de 5.000 anos atrás, no Antigo Egito, eles já realizavam provas de corridas e lançamentos de peso. Mas, oficialmente, o primeiro registro histórico de uma competição esportiva foi de uma corrida realizada na Grécia, no ano de 776 a.C. Essa, segundo a história, foi a primeira competição olímpica, ou seja, as antigas Olimpíadas. Essa corrida tinha o nome de Stadium. Os corredores tinham que percorrer 200 metros, e o que chegasse primeiro era considerado campeão. E este campeão foi um tal de Coroebus, e se tornou o primeiro campeão olímpico que se conhece. Depois, com o passar dos anos, dos séculos, mudanças aconteceram. E hoje temos o esporte atletismo, que inclui diversas competições diferentes, modalidades diferentes, que podem ser diversos tipos de corrida, como de curta distância ou de longa distância, podem ser saltos, como eu já disse, em altura ou em distância, podem ser arremessos de peso ou lançamentos de disco, por exemplo. Essas são algumas das modalidades incluídas no atletismo, mas temos tantas outras. E se você pensa que nunca praticou esse esporte, provavelmente você já praticou sim. Quando criança, brincadeiras de correr, saltar ou arremessar alguma coisa. Tudo isso inclui o atletismo. Assim, espero ter ensinado algo novo para você ou complementado algo que você já sabia. Deixo um grande abraço. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho, né? Que ele explicou um pouco melhor sobre o atletismo e a gente vai exercitar um pouquinho agora, né? Para ver se vocês realmente aprenderam, pegaram pelo menos alguma coisa que foi falado aqui hoje, ou pelo menos no vídeo. E vamos lá, exercitando. Grande parte das provas de atletismo é realizada em estágios fechados. Nesses estádios, existem as demarcações específicas para cada prova e também os equipamentos como, por exemplo, o salto com varas. Dentre as modalidades abaixo, qual não é realizada dentro dos estágios? A. Corrida com obstáculos. B. Revezamento. C. Salto em distância.
D, lançamento de dardo, e E, maratona, né? Se você respondeu a alternativa A, corrida com obstáculos, está correto, você acertou. Foi bem fácil, né, gente, se exercitando. Então vamos para o próximo, já que o primeiro foi bem tranquilo. Vamos lá. De acordo com o que você acabou de estudar, complete corretamente a frase abaixo com as palavras do quadro, né? A palavra-chave é um aspecto-chave dessas modalidades. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de, muitas vezes, de uma anteriormente registrada ganha mais importante do que resultados da própria. E aí vocês vão responder. Dentro desses espaços em branco, vocês vão responder, né, colocar essas palavras-chave e ver qual que melhor se encaixa nesse contexto, né? Então, a gente vai ver a resolução desse exercitando. Vamos lá. O índice é um aspecto-chave dessas modalidades. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de recordes. Muitas vezes, a superação de uma marca anteriormente registrada ganha mais importância do que o resultado da própria competição. Então, né, gente, eu espero que tenha sido de fácil resolução essas atividades para vocês, que vocês tenham compreendido um pouco sobre os esportes de marca e por que o atletismo ele é tão importante e uma das principais provas dos esportes de marca, né? Uma das ramificações. Espero que vocês realmente tenham aprendido, tenham entendido. Caso vocês tenham dúvida, pergunte para os professores de vocês, que eles estão aí para solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem. Façam aquele nosso primeiro desafio que tinha no início da nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais e até a próxima aula.